Convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4. Abre a sua Bíblia, acompanhe a palavra do Senhor. Enquanto você vai abrindo, quero dizer que nós estamos iniciando nessas quartas-feiras uma série de mensagens baseado em deuses falsos, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre deuses que têm dirigido, muitas vezes, influenciado a nossa vida, que muitas das vezes nós nem percebemos que eles estão sendo os senhores da nossa história. Então, quero convidar você a estar participando nas quartas-feiras, não perca. A mensagem vai estar disponível na semana, na quinta-feira sempre, para você assistir e compartilhar. Mas que seu coração esteja aberto também para isso. E aos domingos à noite a gente vai estar também em uma outra série de mensagens, baseado no livro de Robert Morris, que é Uma Vida Abençoada. Nós vamos pensar sobre isso domingo, então já convida aí seus amigos para estarem aqui sendo edificados pela palavra do Senhor, amém? Levítico 19, versículo 4, nos diz assim a palavra do Senhor: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deixa seu texto aberto aí, eu vou apenas citar Jonas capítulo 2, versículo 8, que diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Amém? Jesus, obrigado nesta noite por estarmos aqui na tua casa para te adorar, para te celebrar. Temos sido já ministrados pela sua presença e que o Senhor continue através da sua palavra. Fala conosco, abra os nossos olhos, mostra-nos aonde podemos estar te desonrando, Senhor, e que assim possamos nos voltar para ti e estar fiéis a ti, em nome de Jesus, amém. Pelo ano de 2008, e não só por esse ano, mas a gente vê constantemente várias tragédias de suicídios, principalmente de pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que têm uma certa condição de vida boa e que quando você abre o jornal, a internet, né, e como eu soube semana passada de um amigo do irmão aqui da igreja, pessoas que aparentemente tem tudo bom, você recebe a informação de que fulano decidiu tirar a vida, fulano morreu, fulano perdeu a cabeça, houve prejuízo e etc, e aí não está mais vivo. Um certo homem, na verdade, Alexis Tocqueville, ele, ao fazer algumas observações sobre a América, ele disse algo muito interessante, que ele notou uma estranha melancolia a assombrar os habitantes diante de tanta abundância. O que significa isso? Que os americanos acreditavam que a prosperidade podia saciar eles, o anseio por felicidade, mas na verdade era uma esperança ilusória. De acordo com Alexis, ele diz que as alegrias imperfeitas deste mundo jamais podem satisfazer o coração. E essa estranha melancolia, tristeza, solidão, ela se apresenta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero e não se encontra saída. Eu não sei se você consegue perceber, mas existe uma diferença entre tristeza e desespero. O que é tristeza? Tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação.
Você pode ter se deparado com uma tristeza em alguma área da sua vida, mas logo a outra área vai servir de consolação. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego talvez hoje, se encontra muito triste, mas ele tem a família, que é uma outra fonte de consolação. Já o desespero é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. É quando alguém perde a fonte suprema de seu significado ou esperança, e não existe fontes alternativas para ele se consolar. E isso acaba com o coração dessa pessoa. Aquilo que era o chão, aquilo a qual ela permitia se fundamentar, ela estava estabelecida, aquilo ali morreu, desapareceu, fugiu, roubou, torna a dor tão grande que ele não consegue nem encontrar consolo em nada. E qual é a causa de tanta melancolia e tristeza no mundo, mesmo diante de uma sociedade que está em atividades muito frenéticas, né? Em tudo muito globalizado, tudo muito colorido, tudo muito, né? Tudo muito fácil, tudo muito assim. Por que quando a gente vê todas essas maravilhas que tem aí fora, a gente ainda encontra uma sociedade triste, insatisfeita, que não vive de forma plena? Esse mesmo homem, Alex, lhe diz que isso é consequência de uma alegria imperfeita desse mundo, uma alegria que é ilusória, e que as pessoas edificam a sua vida nessa falsa alegria. Elas constroem seus sonhos, suas famílias, né, seu trabalho em alegrias imperfeitas, e aí essas alegrias, elas puxam o tapete, podemos dizer assim. E por que elas fazem de pautar a sua vida em alegrias ilusórias? Ele vem dizer que isso se chama idolatria. Nós estamos numa cultura repleta de ídolos. Não sei se você consegue perceber, né? Para nós, quando se fala assim, idolatria, né, logo vem na nossa mente aquelas imagens dos povos primitivos, curvados diante das estátuas, né? Mas a Bíblia também relata várias sociedades com traços de muita idolatria. Por exemplo, né, da cultura greco-romana. Paulo chega em Atenas e ele vê mais divindades do que pessoas. Então, para aquela sociedade daquela época de Paulo, havia um Deus para cada coisa: Deus da beleza, Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus da arte. Se você pesquisar, tinha Deus para cada área, tinha um Deus. Mas hoje não é diferente. Hoje, no nosso tempo, a nossa cultura também ela é dominada por um conjunto de ídolos. Cada um tem seu sacerdócio, tem seus rituais, seus santuários, seja os escritórios, os spas, as academias ginásticas, estúdios, estádios, onde sacrifícios são oferecidos com o intuito de alcançar bênçãos e uma boa vida. São os mesmos deuses lá do tempo de Paulo, com um nome diferente hoje. No tempo de Paulo ali era Afrodite, hoje se chama spa, beleza, fitness e etc. A gente percebe que talvez nós não dobremos nos nossos joelhos a Afrodite, que era Deus da beleza, mas hoje muitos jovens se encontram o quê? Em depressão, em problemas de transtorno alimentares por causa da sua preocupação obsessiva com a beleza, com o seu corpo. Talvez nós não queimemos sacrifícios ao Deus Artemis, mas o dinheiro, quando chega, quando a carreira profissional ela decola, nós começamos a fazer uma espécie de sacrifícios de crianças. Porque o Deus Artemis recebia sacrifícios de crianças, eram crianças sacrificadas a ele. E semelhantemente, para nós hoje, quando nós estamos, uau, minha conta está assim, minha vida profissional está assim, eu começo a sacrificar o quê? Filhos, família, amigos, em virtude do poder, da riqueza, essas coisas. E a nossa cultura hoje, o nosso povo tem criado pessoas expert em relacionamentos
verticais, com seus mentores, com seus coaches, seus psicólogos, mas um fracasso em relações horizontais. Não conseguem se relacionar com a pessoa que está do lado, não conseguem conversar, compartilhar a vida com quem está à sua frente. Ele fala muito bem com o mentor, com o coach, ele tem desenvoltura, fala tudo bem, ele é eloquente, mas coloca ele do lado da mulher, não sabe conversar. E quando eles chegam a uma seguinte constatação, que a grandiosidade do que alcançou é tão grande, e eles acabam se sentindo solitários porque eles cresceram, eles se tornaram destaque, poderosos, mas a família continua lá embaixo. Sabe o que eles fazem? Não me serve mais esse casamento, não me serve mais essa mulher, não se compactua mais com a realidade que eu estou, e aí você vai percebendo, né, casos amorosos, né, e outras medidas desesperadoras para tentar suprir o vazio. Então as pessoas estão cada vez mais querendo chegar ao ápice do mundo, e se tiver que perder aquilo que é de bem mais precioso, se perde em virtude de onde se chegou. Na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue e elas eram difíceis de se apaziguar, não diferente de hoje. Mas existe algo, um lugar conhecido como fábrica de ídolos. Existe um lugar aonde é muito perigoso, e lá é que onde nascem os ídolos do homem. A Bíblia já nos fala que a gente tem que ter cuidado para não seguir o coração. E de fato, esse lugar é o coração. Não queira dizer que não, mas nós vivemos numa cultura de ganância. Se você ganha 10 reais, você quer ganhar 20. Se você perdeu 10 quilos, você quer bater para 30. Se você puxou 50, você já quer ir para 70. A ganância está em nós. Mas ela não é um mau comportamento apenas. Paulo vai dizer em Colossenses 3:5 que é uma idolatria. O dinheiro pode se tornar, então, gente, um vício espiritual, como todos os vícios. E ele esconde das suas vítimas as proporções que tem. E nós passamos a correr muitos riscos mesmo, para alcançar uma satisfação cada vez menor. E quando nós quebramos a cara, a gente começa a pensar: o que foi que eu fiz? Por que eu fiz isso? A resposta bíblica para tudo isso é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração projeta e cria ídolos. Ezequiel 14:3 nos diz: Deus diz sobre os anciões, os cabeça branca de Israel: estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. A adoração, gente, a ídolos não é conhecida como a gente acha que é só essa externa, que alguém fica diante de uma estátua. Há uma adoração também, que ela não é visível, mas ela é muito forte dentro da gente, que é uma adoração interna aos ídolos que nós criamos. Então, às vezes a gente fica achando muito fácil criticar certas pessoas, certos grupos religiosos, e dizendo, porque são idólatras, eles não vão para o inferno. E nós? Será se nós também não temos idolatria dos nossos corações? Será se não existem coisas que nós tornamos como essenciais e Deus na nossa vida? O que Deus estava dizendo em Ezequiel 14:3? Que os homens deram lugar no coração aos ídolos. Ele estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, amor, bens materiais, família, e torna isso em coisas essenciais. Coisas que eram para ser adicionadas, que era para complementar a vida, o coração torna como aquilo assim: sem isso não existe vida, sem isso aqui você não vive, sem isso aqui não dá para continuar. E aí o nosso coração acaba a endeusar essas coisas como centro da vida. E aí a gente passa a achar que
essas coisas materiais, amor, carreira, são onde está a nossa segurança, a nossa proteção e as nossas realizações. E você sabia que qualquer coisa pode ser um ídolo? Nós estamos de tal forma concentrados no problema da ganância, que nós achamos e julgamos que só os outros são gananciosos, nós não somos. Nossa, mas esse Giovanni é muito ganancioso, olha como é a vida dele, ele cada vez quer mais, quer construir mais, mas a gente também é. A gente fica apontando um dedinho, você já viu isso, né? Que é um dedinho para frente, mas é 3 para você e 1 para Deus. Eles são gananciosos, mas você também é. Não queira pensar que você não é. Mas qualquer coisa na nossa vida pode se tornar um Deus alternativo. Pode se tornar um Deus alternativo e de fato um Deus falso. É aquilo em que nós edificamos toda a nossa felicidade. É errado, gente, desejar um casamento feliz? É ou não? É errado querer ter uma segurança financeira? É errado você querer ser destaque no seu trabalho? De forma alguma. Pastor, é errado eu querer ser próspero? Nenhum problema. Problema nenhum. Mas existe um erro comum aí. Nós pensamos que ídolo é coisa ruim. Mas os ídolos se dão a partir de coisas boas. Quanto maior o bem, pastor Timóteo Keller fala o seguinte: quanto maior o bem, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da nossa vida. Nós estamos constantemente procurando alguma coisa que nos gere alegria, que nos gere prazer. Então, se isso aqui me gerou alegria e prazer, eu, sem querer querendo, já estou alimentando, já estou investindo e tornando como essencial. Opa, não toca nisso aqui. Mas se eu passo a encontrar algo mais forte, eu esqueço aquele e quero esse. E como é que a gente pode criar um Deus na nossa vida, irmãos? Quando qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. É quando nós queremos tornar algo que só Deus pode dar, mas diz assim: mas o dinheiro me dá. Deus me dá, mas o dinheiro também me dá. Ah, eu preciso de prazer. Deus pode me proporcionar uma história linda de casamento, mas também eu consigo, antes do casamento, ter prazer. Ídolo é quando você diz: se tiver isso, eu sentirei que minha vida faz sentido, sentirei que tenho valor, me sentirei importante e seguro. Já viu gente que compra um carro novo? Eu não entendo um tipo de gente que começa a andar em praça de carro devagar. Ainda mais quando o carro está lavadinho, novinho. Ele deita o banco, bota o braço e vem aqui a 20 por hora. E nós que estamos vindo da igreja com fome, caçando uma vaga, fica lá. E Jesus, não buzina não, a mulher não buzina não, olha o testemunho, e você fica, né? Gente, isso é um reflexo de quando nós colocamos estas coisas materiais aqui como nossa fortaleza. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para a gente. Você sabia disso? Qualquer coisa. Eu me lembro, gente, que quando eu era criança, a gente fazia parte de uma igreja que no púlpito tinha uma Bíblia, que eu acho que era da Segunda Guerra Mundial, desse tamanho, antiga. Gente, era uma confusão. Se alguém viesse e pegasse assim: vou botar bem aqui para tirar. Opa! Tá fazendo o quê? Não, não pode mexer não, que isso aí é do fundador, deixou aqui. E deixa na passagem que está, porque só pode mudar na Assembleia a passagem, do Salmo 91 para o Salmo 100, só se a igreja aprovar. E as pessoas não percebiam que aquilo ali se tornou um ídolo.
Você sabia que um culto pode se tornar um ídolo para a gente? A emoção. Tem gente que, irmão, que para ele é o culto. E esse culto tem que ser assim. Oh, meu Deus, tem que chorar, tem que... Você sabia disso? Tem gente todo dia que quer culto na igreja, todo dia. Para quê? Para vir para a igreja chorar. Tornou um ídolo. Tem gente que a comida tornou ídolo na vida dele. Refrigerante, na minha não. Na minha não. Deus está trabalhando, irmão. Continua orando. Mas perceba que são coisas que, se alguém tirar, se Deus tocar e tirar, a gente se desespera. E aí Deus vai mostrando que a gente não depende mais dele, que ele não é prioridade, mas sim estas coisas. Por exemplo, família pode ser ídolo e filhos, carreira profissional, conquista, aplauso, manter as aparências, posição social, relacionamento, namoro, aprovação dos colegas, competência, circunstâncias seguras, confortáveis, beleza, cérebro, causa política ou social. Mas tem gente que está idólatra de uma política hoje. E eu falo não é da política saudável, é da politicagem. Moralidade, sucesso no ministério cristão. E você pode colocar qualquer outro nome que você queira, mas isso se chama adoração. Adoração. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim: tornem-se os adoradores conforme aquilo que eles adoram. Ah não, pastor, isso aí é hobby. Isso aí, pastor, é investimento. Ah, pastor, isso aí, você pode chamar o que você quiser, mas para Deus é uma adoração. E você sabe que Deus diz na sua palavra o quê? Não podereis servir a dois senhores. Você vai amar um ou odiar o outro. Mas esses ídolos que nascem no nosso coração, eles botam 3 regras para nós: ame, confie e obedeça. Sim, a Bíblia usa metáforas para descrever de forma básica como as pessoas se relacionam com esses ídolos. Elas amam os ídolos, elas confiam neles e obedecem a eles. A Bíblia usa metáforas, por exemplo, uma metáfora conjugal. Deus deveria ser o nosso cônjuge, mas quando desejamos outras coisas mais do que Deus e nos deleitamos nelas, cometemos um adultério espiritual. Tem gente que acha assim, que o texto diz que devemos amar Deus sobre todas as coisas. Significa que a gente não deve amar mais nada nesse mundo. Pastor, eu li um texto também que se eu não abandonar a família por causa de Jesus, então eu estou abandonando hoje. Não é bem assim. A questão é: você pode amar o Flamengo, você pode amar a tua família, você pode amar as tuas amizades, mas elas não podem estar acima do amor a Deus. Elas não podem estar acima do amor a Deus. Mas você lembra da passagem da história de Oséias? A história de Oséias é um reflexo disso, que Israel tinha Deus como seu cônjuge, como marido, como o seu Senhor, mas Israel vai a outros deuses, Israel quer ter prazer em outros deuses, Israel quer buscar outros deuses. E aí o que acontece? Falsos amantes na vida do povo. Nossos ídolos, nós nos voltamos para Ele para que nos ame, nos dê valor e senso de beleza. Nós nos voltamos a Ele para que Ele derrame também amor. A Bíblia também fala sobre uma metáfora de religião. Deus deveria ser o nosso Salvador, mas quando recorremos à realização pessoal, à prosperidade financeira, já não precisamos mais de Deus. Lendo hoje sobre o rei Asa. O rei Asa, até 35 anos, lutou com a ajuda de Deus. Todas as guerras dele foi com Deus. Deus, essa guerra é difícil, Deus, eu luto por você. Mas quando ele se viu que ele estava forte, que ele estava seguro, que ele estava próspero, foi para uma outra guerra, esqueceu de Deus. Eu tenho um exército forte, tenho dinheiro, sou rei, sou próspero, e o rei da Síria também é forte. Então, dessa vez, Deus, o Senhor pode descansar, que o rei da Síria vai me ajudar. Tem tanta gente hoje dizendo que crê em Deus,
que confia em Deus, mas recorre a outras salvações ilusórias. De forma política, Deus deveria ser o único mestre Senhor da nossa vida. Mas seja o que a gente ame e confie, a isso também nós servimos. De fato, Deus é o nosso cônjuge verdadeiro. Deus é o nosso verdadeiro Salvador e único Senhor e mestre da nossa vida. Esses problemas psicológicos que acontecem hoje são simples questões de idolatria. Perfeccionismo, alcoolismo, indecisão crônica, necessidade de controlar a vida alheia, tudo isso está baseado em tornar as coisas boas em ídolos, e que depois que consome à medida que tentamos apaziguá-las. Muitos problemas hoje seriam resolvidos se as pessoas reconhecessem que elas se tornaram dependentes de ídolos que elas criaram. E sabe qual é a oportunidade, irmão, que Deus nos dá? A oportunidade de nós nos desencantarmos com isso. Há uma grande diferença, eu falei sobre tristeza e desespero. Mas na maioria das vezes, a diferença entre os dois está na idolatria. Tem gente, presta atenção, tem gente que idolatra a sua dor. Ah, porque aconteceu comigo um negócio lá no passado. Aí Deus está dizendo assim: eu curo, eu resolvo, eu trabalho, eu trago um renovo, eu trago um recomeço. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Foi uma dor muito grande lá atrás. Ou seja, ela exalta mais a dor e está mais rendido e escravo da dor do que se rende a Deus. Embora pensemos que viver no mundo secular, os ídolos estão presentes e eles exigem direito de propriedade e confiança total do nosso coração. Qual é o caminho então? O caminho é nós nos voltarmos ao Deus verdadeiro. Ezequiel 14:6 diz: assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Lamentações 3:40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha aqui, Lamentações está dizendo: examine sua vida, suas decisões, seus pensamentos, seus relacionamentos, coloque à prova tudo isso, e depois de examinar, volte-se para o Senhor. E em Jeremias 4, de 1 a 2 diz: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Essas quartas-feiras Deus quer trazer ao nosso coração um tempo de sondagem, para que a gente identifique o que é um ídolo na nossa vida. É tempo da gente pensar e também a gente voltar para Deus. Não vem com essa história de que, porque Deus é prioridade na minha vida, porque Ele está em primeiro lugar, depois a minha família, depois a igreja, depois o meu trabalho. Não vem com essa história. Deus sabe qual é o lugar dele, reinando sobre tudo e todos, mas Deus sabe aonde Ele está no seu coração. Deus sabe que quando as coisas apertam, Ele sabe a quem você recorre, a quem você chora, a quem você pede, a quem você cultua. E quando a gente entende que existem ídolos no nosso coração, existem amantes dentro de nós, e precisamos removê-los da nossa vida. Deus disse que Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas nós precisamos refletir sobre o que está dominando e reinando o meu coração. O Senhor Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Ah, pastor, eu tenho problema nos meus olhos. É literalmente, é só um exemplo para você entender. Se o teu braço te faz pecar, arranca e lança fora. É melhor entrar aleijado no céu e ganhar um braço novinho
do que tu ir para o inferno. O que Jesus está dizendo? Aquilo que te faz tropeçar, você tem que arrancar fora. Os ídolos, eles não aparecem de chifre, de chapéu de bruxa, com essas coisas. Os ídolos aparecem suavemente, aprazível, de forma gostosa, legal, e você acaba dizendo: sem isso aqui eu não consigo viver. Sem isso aqui eu não sou nada. Será se não há ídolos no seu coração? Será se Deus está governando totalmente? Porque Mateus 6,33 nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o pecado está, nós estamos buscando em primeiro lugar as outras coisas e as suas justiças, e deixando para depois o governo de Deus. Sabe por que tem muitas coisas na nossa vida que não acontecem? Milagres, bênção, transformação, algo que a gente sempre ora e às vezes não acontece, porque Deus não está sendo o único Senhor da nossa vida. Pastor, o senhor tem ídolos no coração? Eu tenho. Mas o que importa é, ao identificar, é dizer: Senhor, eu preciso me voltar para Ti. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fechar os seus olhos. E como cantamos, cantar novamente, dizer: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero construir o meu presente, o meu futuro em Ti. Eu quero construir toda a minha história, minhas decisões, os meus sonhos, os meus planos em Ti. Eu quero construir e pautar a minha vida no Seu senhorio. Por isso precisamos fazer como o salmista, dizer: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus não está aqui para apontar na sua cara qual seja o ídolo que é. Deus quer trazer luz ao nosso coração. E ao trazer luz, nos trazer para perto dEle, para que possamos depender totalmente dEle. Feche seus olhos ao Senhor nesse momento. Vai fazendo a sua oração. E você pode dizer: eu vou construir